a alegria, uma pausa litúrgica que se dá para que, de maneira antecipada, possamos nos alegrar com as festas pascais que se aproximam. E de maneira especial, a liturgia de hoje nos apresenta, através do evangelista São Lucas, a parábola do filho pródigo, muito conhecida por nós, penso eu. E é interessante refletirmos sobre algumas situações em que esta narrativa nos apresenta. O primeiro ponto para a nossa reflexão, logo no início, nos apresenta São Lucas que os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Estes que eram tidos como pecadores propriamente ditos, e são estes que se aproximam de Jesus para a escuta, enquanto os fariseus, os mestres da lei, que tinham, digamos assim, a plenitude do conhecimento, sobre a palavra, sobre a verdade, em parte, são aqueles que criticavam Jesus. Então, duas realidades, para que possamos assim refletirmos em quais delas eu me encontro. Na situação daquele que se aproxima de Jesus para a escuta, em vista de uma conversão interior, ou me aproximo de uma maneira muito parcial. E a parábola do filho pródigo também nos ajuda, dentro do contexto familiar, percebermos as diversas realidades que acontecem, e a realidade do filho que pede a herança e aquele filho que permanece junto do pai. Aquele que, pedindo a herança, e sai, e esbanja de uma vida desenfreada, por sua vez, percebe-se que não se sentia filho, não se sentia, talvez, amado, não se sentia parte daquela família. E mais ainda, nós sabemos que a herança, ela é concedida a um filho, a um ente, isto quando o pai ou a mãe ou aquele parente já não se encontra em nosso meio. Como se o filho estivesse matando o próprio pai no seu coração, no seu interior, na sua vida. Mas mesmo assim, o pai consente o desejo, o pedido do filho, uma vez que o filho é livre. E nós podemos também perceber a maneira como Deus age para conosco. Porque aqui a centralidade da parábola nem está no filho, aquele que saiu da casa paterna, tampouco daquele que permaneceu, mas no Pai das misericórdias, que mesmo diante da ofensa cometida na atitude do filho pedir a herança, nem por isso deixou de amá-lo. Então, a este filho, pedindo a sua herança, esbanja todo o dinheiro e se encontra em uma situação degradante, porque ele se dá conta, diante da miséria, diante da fome, a realidade em que ele vivia em meio aos porcos, e nem a alimentação que era dada aos porcos ele tinha o direito de se alimentar. Então ele cai em si, ou seja, ele para refletir. E esta reflexão o leva a uma conversão. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Pelo menos a isto, trata-me como se eu não fosse o teu filho, mas sim alguém que presta serviço a ti. E este filho, arrependido, volta para a casa paterna e se dá conta em que o pai o aguardava, o esperava de braços abertos. Isto para nós, amados irmãos e irmãs, é importante percebermos que mesmo diante das nossas escolhas,
diante do livre-arbítrio, Deus ele vai estar sempre de braços abertos, nos aguardando. Mesmo diante das nossas ignorâncias, mesmo diante do nosso desprezo, o desvalor para com o seu projeto, para com o seu reino, Ele é Pai, e Pai misericordioso. E para a surpresa deste filho, o pai não só o aguardava, ele preparou uma grande festa. E esta festa incomodou aquele filho que permanecia, que estava ali na convivência do próprio pai. Mas antes que este filho pudesse dar uma resposta a esta situação, o pai pede que tragam a melhor túnica para vestir o seu filho, ou seja, revesti-lo de dignidade. E é justamente o que Deus faz conosco, quando de fato, no reconhecimento das nossas fraquezas, dos próprios pecados em si, Deus nos reveste com seu amor, nos devolve a dignidade de filhos e filhos muito amados. E é justamente isto que o pai faz para com este filho pródigo. E depois coloca um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Este anel que é posto no dedo do filho também simboliza esta nova aliança, pertença à comunhão para com aquele pai novamente, uma vez que ele estava perdido e foi encontrado. E encontrado com vida. Então este pai reveste este filho de dignidade e ao mesmo tempo manda matar um novilho gordo, faz uma grande festa. O outro filho, que na presença do pai, que não havia agido da maneira de seu irmão, ao voltar do campo, cansado, com certeza estava trabalhando, alguém vem fofocar para ele. Só olha, diante da pergunta dele. O filho mais velho estava no campo, ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E o criado responde: é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Então isto gerou indignação a este irmão e filho ao mesmo tempo, para tanto que ele vai dizer que ele sempre esteve na presença do pai. Em nenhum momento o pai o fez uma grande festa, tampouco lhe deu um novilho para festejar com os seus amigos. E a resposta do pai diante disso, que é interessante: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu, mas é preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. É assim que Deus reage quando nós regressamos ao seu coração, ao seu lar. É festa no céu. Toda vez em que um pecador se arrepende, se converte, se aproxima do Pai das misericórdias, simplesmente nos acolhe, nos perdoa, porque nos ama. Mas afinal, neste contexto desta parábola, quem eu sou? A este filho que saiu de casa, esbanjou tudo, mas que depois, se arrependendo, volta para o lar? Ou eu sou este irmão e ao mesmo tempo filho, que não conseguiu se alegrar com o regresso, com o retorno do irmão? Ambos, seja o filho pródigo, seja o irmão que já se encontrava na presença do pai, nenhum deles tem um nome. São Lucas não apresenta o nome destes personagens. Por quê? Para que nós possamos nos sentir, nos identificar
nestes personagens também. Afinal, quem eu sou? Do que estou precisando? Reconhecer que errei, que pequei e regressar ao Pai, pedir perdão ao Pai? Ou eu sou este irmão que não conseguiu se alegrar com a volta de seu irmão que havia saído esbanjado? Se formos analisar, este irmão até tinha um pouco de razão, porque ele ficou trabalhando, ajudando o pai, e além da ofensa impedir a herança, esbanjou todos os bens e depois regressa. Mas aqui está o sentido da misericórdia de Deus, né? Que independente do que fizemos ou deixamos de fazer, se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Aqui está a beleza da sua misericórdia, que Ele não pergunta o que nós fizemos, embora que Ele saiba já de tudo, mas Ele quer esta atitude enquanto pecador, como nós ouvíamos na narrativa, que se coloca à disposição para escutar. E assim, amados irmãos e irmãs, se agirmos desta maneira no reconhecimento das nossas fraquezas e deste regresso ao coração do Pai das Misericórdias, nós vamos contemplar aquilo em que São Paulo, em sua carta aos Coríntios, já nos fala desta realidade, deste homem, desta criatura, deste gênero humano novo. Porém, com uma particularidade: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo, e tudo vem de Deus. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Como é que está a minha proximidade, o meu relacionamento com Deus? Mas trazendo também para o campo familiar, como é que está o meu relacionamento enquanto filho para com os meus pais? Será que eu me comporto como esse filho pródigo, que não o respeita, que não o reconhece, às vezes a paternidade, que não se sente família? Ou será se eu sou aquele irmão, o mais velho, que não consegue perceber a grandeza, a verdadeira alegria, isso na atitude do regresso do irmão e do perdão recebido pelo próprio pai também. Eu, enquanto pai, como é que eu reajo diante das fraquezas dos meus filhos? Eu simplesmente os puno, disciplino ou mostro o caminho da verdade, do direito ou da justiça? Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de nos colocarmos no caminho da conversão, de um arrependimento sincero, e saibamos, como diz o Papa Francisco em sua carta encíclica, A Alegria do Evangelho, quando nós damos um passo em direção a Jesus, nós nos damos conta que Ele já estava nos aguardando. Então é assim o coração de Deus, nos espera, nos aguarda, mas que diante da nossa liberdade requer uma atitude muito pessoal nossa, do arrependimento e a busca de estar na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.